bastante cultural, e ela trata de um dia muito importante para o mundo, para a humanidade. É sobre o dia do Ok. Ok, em grego, significa não. É uma data cívica para a Grécia. Então, o tema dessa palestra é o significado do dia do Ok para a humanidade. Convoco, então, solicito a companheira Islândia Ert, presidente eleita 2014-2015, para fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, Eustáquio Patunas. Uma nossa presidente. Será que uma nossa presidente? Então é isso. Como a nossa presidente falou, o nome do nosso convidado palestrante de hoje é Eustáquio Andrea Patunas. Nascido em Atenas, na Grécia, criou em São Paulo, onde viveu até o início de 1988, quando mudou-se para Florianópolis, buscando qualidade de vida. Ou então botamos aquele junçãozinho no bicho. Sem formação superior completa, foi empresário, gerente de banco, administrador de empresa, mas sempre interessou-se pelo estudo da essência humana, vindo a tornar-se um especialista na visão macroscópica da vida. Conferencista com experiência internacional, desenvolveu uma sistemática de workshops e palestras marcadas pela sobriedade e responsabilidade por efetuar transformações pessoais através de técnicas tais como a terapia dos factais para manifestação do potencial interno e ampliação da consciência no intuito de retirar o homem da atual estagnação em que se encontra, estabelecendo uma nova ética e rompendo paradigmas. É autor de 5 livros e atualmente produz e apresenta os programas Vida Inteligente na TV Floripa, Canal 4, da NET, Florianópolis, e Grécia Sempre pela internet. Estamos ansiosos por ouvir o nosso palestrante. Muito boa tarde a todos. É um prazer ser convidado por esta instituição fantástica que é o Rotary Club. Agradeço a presidente Maria Terino Neves pelo convite e posso dizer para os senhores que eu estou orgulhoso por estar aqui representando o meu país, porque eu nasci em Atenas, na Grécia, me orgulho muito disso, falo a língua pátria e fui acolhido por essa terra maravilhosa, terra do meu pai, que havia nascido em Jacareí, filho de gregos também, e aqui vivo 59 dos meus 62 anos. Mas sempre preservei a minha cidadania grega, as raízes, a cultura. E nós gregos temos uma coisa muito bacana em nosso país, em nosso pequeno país de 11 milhões de habitantes. Todos os prédios públicos, todas as escolas públicas ostentam em suas construções a bandeira nacional, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica.
que ao visitar a Grécia pela primeira vez em 1996, após 42 anos de ausência de lá, eu contatei o Ministério aqui no meu retorno, dando essa ideia para que nossas escolas, nossos prédios públicos também ostentassem a bandeira nacional. Outra curiosidade da Grécia é que todas as escolas, antes de começarem as aulas, os pais, juntamente com os professores e todos os alunos, cantam o hino nacional grego e rezam o Pai Nosso, ou seja, o patriotismo e a ortodoxia em ação. Então isso é muito bacana, uma característica do povo grego que também pode ser adotada por qualquer país. Pois bem, o que me traz hoje aqui é um convite para falar de uma data célebre da Grécia. Nós na Grécia nós temos 3 datas importantíssimas, que é o 25 de março, quando comemoramos a nossa independência, né? Isso aconteceu sob aquele jugo que nós ficamos de 400 anos dos otomanos, né? Tanto é que vocês veem por causa disso que o prato grego, o prato sírio é tudo a mesma coisa praticamente, que nós ficamos 400 anos sob o domínio dos otomanos. O dia 15 de agosto, que é o dia da Panagia, que é a Virgem Maria. Os gregos são extremamente ortodoxos. Eles idolatram a Mãe Maria. Então, o dia 15 de agosto é o dia da Panagia, feriado nacional na Grécia, e é uma data célebre. E a terceira data é o dia 28 de outubro. É sobre esta que nós vamos falar hoje. Essa data é muito importante, vocês já vão saber por quê, no texto que eu trouxe para a leitura, porque mostra a soberania que um país tem que ter, independente de qualquer nação que queira invadir o seu espaço físico, o seu território, acima de tudo a soberania dos países, coisa que infelizmente nós não vemos ainda hoje, né? Existe as Nações Unidas estão aí, mas ainda não conseguem fazer uma unanimidade entre todos os países. Temos apenas 192 países, se eu não me engano, como associados das Organizações das Nações Unidas. Então este dia, e vocês vão saber por que é um dia importante para os gregos, foi um dia onde, durante a Primeira Guerra, a Grécia ainda não estava na guerra, o Mussolini chegou e pediu para o ministro grego autorização para passar por lá, para poder seguir adiante e tomar a Europa. E o grego, o Metaxás, ele disse, não, por aqui você não passa. Claro que depois disso nós fomos invadidos, né? Houve uma grande tragédia lá, perdas de ambos os lados, mas esse dia marcou a coragem e a vontade de se administrar e não abrir mão da soberania. Então eu trouxe um pequeno texto que eu vou compartilhar com vocês. O dia do não é celebrado pela Grécia, Chipre e pelas comunidades gregas ao redor do mundo, no dia 28 de outubro de todo ano, para comemorar a rejeição do primeiro-ministro Ioannis Metaxás, que ficou em poder entre 4 de agosto de 36 a 29 de janeiro de 41, ao ultimato feito pelo ditador italiano Benito Mussolini em 28 de outubro de 1940. Esse ultimato, que foi apresentado a Metaxás pelo embaixador italiano na Grécia, Emanuele Grazzi, em 28 de outubro de 40, de madrugada, às 4 horas, após uma festa na embaixada alemã em Atenas, exigia que a Grécia permitisse que as forças do eixo entrassem no território grego e ocupassem certos locais estratégicos não especificados ou enfrentar a guerra. Foi respondido supostamente com um simples ok, um não. Mas, contudo, a resposta real foi alors c'est la guerre, que significa então é a guerra. Em resposta negativa de Metaxás, tropas italianas estacionadas na Albânia, então pretoriado italiano, atacaram a fronteira grega às 5h30 da manhã. Essa é a entrada da Grécia na Segunda Guerra Mundial. No dia 28 de outubro, a população grega tomou as ruas, independente de filiação política, gritando orri, gritando não. Depois de 42, passou a ser celebrado sempre o dia do não. Durante a guerra, o 28 de outubro foi comemorado logo pelas comunidades gregas ao redor do mundo, e na Grécia e em Chipre, após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se um feriado na Grécia e no Chipre. Vale fazer um pequeno adendo, essa data não é comemorada muito assim a nível público, porque isso foi em 1940. Hoje somos todos irmãos, né? Somos todos aliados.
então é mais para reforçar uma atitude necessária naquela ocasião. Os eventos de 1940 são comemorados todo ano com paradas militares e estudantis. Em todo aniversário, a maioria dos prédios públicos e residências são decorados com a bandeira grega. A importância da recordação desse dia especial tem a sua origem no firme propósito contra as forças da tirania e da opressão que ameaçavam a Grécia e o mundo em 1940. O redundante não à ocupação e à subjugação da Grécia confirmou categoricamente o amor à liberdade e à verdade que tão bem caracteriza o pensamento grego. Tanto é que o hino nacional grego é um hino à liberdade. Um pensamento que sofreu por muitos séculos opressão e que ainda hoje nutre a esperança de muitos que esperam por justiça e paz. A resposta aos líderes dos regimes fascistas é marcada também pela coragem e pela honra. Os recursos militares da Grécia não se equiparavam à aterrorizante maquinaria bélica dos invasores. O não dado como resposta ao pedido só poderia ser respaldado pelo valor de defender o que era correto e pela honra em suportar os sacrifícios que isto lhe acarretava. O povo da Grécia sofreu por se opor. E nesse dia comemora-se o oferecimento e sacrifício da vida, das propriedades e do bem-estar em prol da liberdade e da justiça. Ante a ameaça de um brutal agressor, nossos pais e mães se apoiaram em seu precioso patrimônio, que lhes proporcionava valentia e determinação. Eles agiram conforme este patrimônio, esforçando-se assim fortalecer e preservar as pessoas, as famílias, as comunidades, inclusive a vida, nas condições terríveis da guerra. Ademais, este patrimônio lhes permitiu resistir e, em última instância, prevalecer sobre a enorme maquinaria militar e sobre o poder do agressor fascista. E baseados na inter-relação de nossa fé com nossa herança cultural, comemoramos o tão conhecido Dia do Oki. Hoje, olhando através em busca de um movimento significativo em nossa história e na história do mundo, recordamos os que abraçaram o helenismo. Após os acontecimentos de 28 de outubro, muitos de nossos pais e mães chegaram a este continente, que é o Brasil, e sobreviveram às dificuldades, à fome e à perseguição. Eles compreenderam perfeitamente a profundidade e a relevância da relação entre nossa fé e nossa herança cultural, e da mesma forma devemos assim fazer. Algumas nações são ricas em ouro, outras nações são ricas em petróleo ou minerais ou em terras de cultivo. Porém, os filhos do helenismo têm tesouros maiores que isso tudo. Tesouros que não podem ser esgotados, ou serem roubados, ou diminuídos em sua quantidade, de maneira alguma. Os filhos do helenismo são ricos em história. História esta que torna possíveis momentos decisivos no tesouro nacional, tal qual o Dia do Oki. E não é só isso, pois pela vitória dos aliados garantida pelo heroísmo do Dia do Oki, este tesouro inestimável se transformou em tesouro comum para todos os povos livres do mundo. Como cristãos ortodoxos, filhos do helenismo, também confirmamos nestas comemorações a força e o poder da nossa fé compartilhada com os que suportam a dor e a tragédia das invasões. Também partilhamos do amor divino, que nos inspira a lutar pela liberdade e pela verdade, que nos inspira a oferecer nossas vidas e recursos para o bem de todos e carregar a cruz do sacrifício para que outros possam conhecer a alegria inefável da liberdade e da redenção. Valorizemos sempre esta relação e que a recordação de nossa herança cultural nos alente em sempre dizer não a qualquer coisa que ameace a liberdade, a justiça e a paz, e mais ainda a nossa fé. E eu trago também três frases proferidas por um grande estadista, todos devem se lembrar, o Sr. Winston Churchill. Ele disse na ocasião da guerra: a palavra heroísmo é uma palavra sublime e tenho receio que não possa estar à altura de homenagear o mínimo do sacrifício destes atos dos gregos, que foram determinantes da vitória do resultado da luta conjunta das nações na Segunda Guerra Mundial para a liberdade e o caráter humano. Se não houvesse os gregos na bravura e generosidade, o desfecho da Segunda Guerra Mundial seria indeterminado. Os gregos lutam na batalha como heróis. O certo seria, os heróis lutam como os gregos na batalha. Portanto, nós estamos vivos hoje e somos responsáveis pela comemoração do dia 28 de outubro, o aniversário do Dia do Oki.
este dia é de grande significado, não só pelo povo grego, mas para todos os povos, os helênicos ou filhelênicos de todo o mundo. E eu encerro utilizando uma frase de alguém que vocês conhecem muito bem, vocês rotarianos, que é o senhor Paul Percy Harris, presidente fundador do Rotary. Ele disse na ocasião, e serve para qualquer coisa, para países, para nações, para estadistas, para profissões, qualquer lugar serve o que ele disse: seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo, ele será conhecido pelos resultados que conquistar. Assim é a vida, assim é o cidadão que honra pela honra do seu país. Muito obrigado. Muito obrigada, direto Eustáquio, pela sua brilhante palestra. O Rotary Club, em agradecimento, lhe confere o presente certificado em agradecimento à palestra intitulada O Significado do Dia do Hockey para a Humanidade, comemorado pelos gregos no último dia 28 de outubro. Também eu queria lhe entregar um prospecto com o lema rotário do ano 2013-2014, Viver Rotary, Transformar Vidas, do presidente do Rotary Internacional 2013-2014, Ron Burton. E também um prospecto com os projetos do nosso clube do ano rotário 2013-2014. E por último, um livro da nossa solenidade de homenagem à contribuição grega pela identidade de Florianópolis, prestada naquela solenidade em parceria com o Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina.